Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a série Vai Cair no Enem. Resolvi fazer uma série com resumos dos principais conteúdos que aparecem na prova do Enem. E não é só isso. Esses resumos acompanham vídeos que já tem aqui no canal de resolução de questão. Então você vai ter o principal tema junto com um vídeo só com resoluções de questões desse tema. Tudo para o seu Enem. Ah, Tati, mas eu vou fazer outros vestibulares também. Tudo bem, tá tudo certo. Esses temas são importantes para praticamente todos os vestibulares, então continua assistindo aí, mesmo se seu interesse não for necessariamente o Enem, beleza? Bom, aproveita, já deixa o seu like, porque eu tô fazendo uma seguinte promessa aqui para quem assiste essa série. Se cada vídeo desse chegar a 100 likes, eu vou disponibilizar esse material aqui, dessa aula. Então, já tem lá Idade Antiga, né? Grécia e Roma, vídeo de Grécia e Roma, tá quase chegando nos 100 likes. Quando chegar nos 100 likes, vou disponibilizar aquele material. A mesma coisa, Idade Média e assim por diante. Combinado? Então deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal para apoiar o Historizando aqui no YouTube. Então vamos começar. Vamos falar sobre Brasil Colônia. Primeiramente, vamos entender as relações com a metrópole, né? Porque se a gente está falando de colônia, necessariamente temos uma metrópole e nós fomos no período colonial parte aí das questões da América Portuguesa, do Império Português. Então, quais são as principais relações? A princípio, um desinteresse dos portugueses. Por que esse desinteresse? É só lembrar do processo de expansão marítima, vou deixar linkado, tem vídeo aqui de expansão, que os portugueses foram os pioneiros, mas ao mesmo tempo o interesse maior na América, né? Porque Cristóvão Colombo, ao chegar à América, já descobre que tem metal precioso. Então o maior interesse na América era o metal precioso. Só que os portugueses chegaram aqui na região do Brasil e não encontraram esse metal precioso. Por isso continuaram fazendo aí grandes comércios com a questão das Índias, das especiarias e deixaram o Brasil um pouco de lado. Por que eu falo um pouco? Aí tinha a questão do pau-brasil, do extrativismo, que é uma questão interessante, tá? Por isso, não é também, literalmente, sem nada de português, porque eles vão começar a explorar a questão do pau-brasil. Mais um desinteresse devido a essas questões aí de metal precioso, e já apareceu na prova esse desinteresse, tá? Com um texto do Caminha, do Pero Vaz de Caminha. Exclusivismo metropolitano, Tati, o que significa isso? Significa pacto colonial, isso mesmo. A forma, né, de se chamar pacto colonial já ficou no passado, a gente sabe muito bem que não foi necessariamente um pacto, por isso pode aparecer como exclusivismo metropolitano, que é justamente essa relação em que a metrópole vai fornecer a maior parte dos manufaturados, enquanto aí busca matérias-primas na colônia. Não só isso, mas precisava dessa exclusividade entre colônia e metrópole a partir da colônia. A colônia precisava aí dessa exclusividade comercial. Ah, Tati, quer dizer que era sempre assim? Não, existiram falhas no pacto colonial, no exclusivismo metropolitano. Também tem vídeo aqui no canal se você quiser se aprofundar nesse assunto. Interesse no comércio do açúcar e no tráfico negreiro, né? A princípio aí, pós instalação das capitanias hereditárias, que a gente vai conversar sobre isso, os maiores lucros vão ser a questão açucareira e o tráfico negreiro. E com relação ao poder, por mais que a coroa portuguesa, né, a metrópole, tivesse um grande poder, a gente não pode esquecer da força dos particulares, dos capitães donatários, dos sesmeiros, que isso já foi bastante discutido, principalmente com relação à distância entre colônia e metrópole. Então essa dificuldade, essa distância, fazia com que muitas das vezes o poder, a força dos particulares, a força e o poder dos donos de terra fossem maiores e até mesmo tivessem, entre aspas, suas próprias regras e próprias leis. Claro que não de uma forma oficial, mas já é comprovado que no Brasil existia um poder muito forte desses donos de terra, desses capitães donatários. E o Tratado de Methuen também é discutido, também apareceu já na prova do Enem, que é o chamado Tratado de Panos e Vinhos. Aqui, não necessariamente a gente está falando dessa relação colônia e metrópole, mas a gente está falando de uma relação entre Inglaterra e Portugal.
Tati, mas aí o que tem a ver com o Brasil colônia? Muito a ver, porque os portugueses, devido a esse tratado de Methuen dos panos e vinhos, vai ficar muito dependente de questões inglesas e, consequentemente, os ingleses também irão se aproveitar de questões coloniais ao longo de todo esse processo, tá? A partir, é claro, de 1703 e com tudo isso, a abertura dos portos que a gente também vai discutir nesse vídeo, nessa aula. Bom, com relação à administração e economia colonial, o que a gente pode falar? Nós temos as chamadas capitanias hereditárias, que é a divisão aí mais conhecida. A partir dessas capitanias hereditárias, a gente pode discutir se fracassou ou não, se teve problemas ou não. Bom, a questão é o seguinte, existiram sim capitanias que se destacaram, como por exemplo a Bahia, Pernambuco e São Vicente a princípio, tá? São Vicente vai ter alguns problemas com a cana-de-açúcar, com algumas questões administrativas, mas a princípio nós temos Bahia, Pernambuco e São Vicente com um relativo sucesso. Então a gente não pode falar em fracasso 100%, mesmo porque engana-se você que as capitanias hereditárias deixam de existir a partir do governo geral, não é isso. O governo geral é um reforço na administração, é um reforço e um incentivo para essas capitanias serem cada vez mais ocupadas, tá? Então, assim, tiveram problemas? Sim, a distância, muita gente não quis vir para cá, investir dinheiro aqui, etc, etc, mas também tiveram algumas questões aí positivas. E o foral, que vai ser a carta de doação, que né, os capitães vão receber da coroa, e o foral é uma lista de deveres e direitos, que envolve, inclusive, por exemplo, a questão de poder doar sesmarias, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque a questão da concentração de terra no Brasil não é necessariamente diretamente ligado às capitanias em si, mas em si como essas sesmarias foram distribuídas, que foram grandes latifúndios, grandes lotes de terra. E não só isso, tá, gente? É complicado a gente colocar a culpa da concentração de terra no Brasil até hoje, até 2021, século 21, numa questão que aconteceu em 1534. É preciso tomar cuidado. Então, teve uma manutenção desse processo de concentração com outras questões que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas. Por exemplo, a Lei de Terras em 1850. Então, vamos tomar cuidado com isso também, tá? Nós temos, então, a partir dessa estrutura administrativa, algumas questões econômicas acontecendo. As principais, as mais discutidas, a questão do açúcar e a mineração. O açúcar, a partir do século XIV, açúcar, né, a questão da cana-de-açúcar já era uma experiência que os portugueses viviam na costa africana, trouxeram para o Brasil, deu certo no Brasil, principalmente na região do Nordeste brasileiro, e aí nós temos o sistema de plantation, que significa uma questão de latifúndio, uma questão de monocultura. Nossa, hoje a minha tela não quer funcionar mesmo, né? A minha letrinha já não é das melhores nessa tela e ela ainda não quer funcionar. Acho que eu vou parar de escrever, melhor, né? Latifúndio, monocultura e uma questão do trabalho escravizado, tá, gente? Latifúndio. Tá vendo? Não quer funcionar. Monocultura e trabalho escravizado. Nós temos também o sistema patriarcal, temos vídeo aqui no canal comentando, e a questão da miscigenação. Algo muito discutido, por exemplo, na obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que já apareceu na prova tanto em trechos quanto em imagens, e é importante a gente perceber que essa miscigenação também aconteceu muitas das vezes pela questão da violência, né? Questão do estupro das nativas, das negras escravizadas, mas sim, de fato, existiu uma maior miscigenação aqui na chamada América Portuguesa do que em outros lugares. Nós temos o processo de mineração a partir do século XVII, deixa eu ver com o meu mouse, né? Do século XVII. Então, a mineração, nós temos a questão do bandeirantismo, da criação da intendência das minas, que também caiu na prova do Enem anterior, na criação das casas de fundição. Observem que estruturas aí e organizações vão começar a existir que antes não existiam, porque a mineração exige um maior cuidado, é um metal precioso, é uma grana, um lucro aí direto que está acontecendo, então exige aí uma maior fiscalização, um maior cuidado, então várias questões vão surgindo a partir disso. E também o abastecimento.
a região, né, da mineração, a região aí das minas, vai ser uma região mais interiorana, mais longe do litoral. Então é preciso ter um cuidado com o abastecimento, com o comércio interno, e isso também já foi cobrado na prova do Enem, tá? Com relação aos holandeses no Brasil, a princípio, a gente tem aí a União Ibérica. A União Ibérica vai ser uma crise sucessória no trono português, fazendo com que o rei espanhol se torne rei português também. E os espanhóis, com problemas diretos com os holandeses, vão cortar uma aliança que existia entre Portugal e Holanda devido ao açúcar. Então, essa aliança fazia com que os holandeses também lucrassem com o açúcar no Nordeste brasileiro, só que com esse rompimento devido à União Ibérica, os holandeses vão então começar a querer tomar conta dessa produção do açúcar diretamente, invadindo o Brasil. E aí, né, chama-se invasões holandesas e tal. Existe até uma discussão sobre esse nome, invasão, sendo que, né, existia também uma invasão portuguesa, digamos assim, mas acaba aí que esse nome é bastante utilizado. A princípio, uma primeira tentativa em Salvador, lembrando que Salvador era a capital naquela época, então não vai ter muito sucesso. E depois, em Pernambuco, de fato, vai acontecer de 1630 a 1654, o chamado Brasil holandês. Pernambuco, nessa época, devido a inúmeros investimentos, né? O governo de Nassau, por exemplo, vários investimentos, vai ter também missão holandesa, missão artística, e tudo isso vai fazer com que Pernambuco seja o principal produtor de açúcar nesse momento aí de Brasil colônia. Só que, devido a conflitos, principalmente a saída do Nassau e a partir da saída da Nassau, a cobrança, né, de vários empréstimos de grana aí desses senhores de engenho que estavam aí ganhando, né, com essa invasão holandesa, vão tornar aí a chamada insurreição pernambucana, que vai ser conhecida como a expulsão holandesa, então a guerra contra os holandeses, e aí coloca-se fim nesse Brasil holandês e ao mesmo tempo uma certa crise do açúcar que os holandeses vão levar para as Antilhas para produzir o açúcar nas Antilhas, criando aí mais uma concorrência e abaixando o preço do açúcar. Bom, aqui a estrutura de um engenho, né, o funcionamento aí desse engenho, é claro que nós temos, não precisa se preocupar com cada estrutura, mas é importante lembrar que o nome do livro do Gilberto Freire é justamente Casa Grande Senzala, justamente significando essa estrutura aí, essa estrutura bastante rígida, que até mesmo a historiadora Lilia Schwartz, junto com a historiadora Heloísa Stalin, chama de uma estrutura agridoce, em que ao mesmo tempo que você tem a produção do açúcar, né, desse doce do açúcar, você tem o amargo do processo escravista, do processo violento e até mesmo da miscigenação violenta, como eu discuti com vocês, né? Então, a Casa Grande é essa estrutura de poder com o senhor de engenho, a pessoa central desse sistema patriarcal, enquanto você tem um trabalho escravizado aí gigantesco acontecendo também. E aí todos os processos, né? A questão da colheita e depois da moenda, de cozinhar o açúcar, transformar em rapadura, tem a questão da cachaça, que também era consumida, etc, ok? Também já apareceu, inclusive, gente, falando sobre o consumo do açúcar no Brasil, porque sim, existiu o consumo aqui, não era tudo literalmente vendido, né? Tem que lembrar, às vezes é complicado que a gente fica pensando açúcar, açúcar, açúcar. Gente, as pessoas precisavam comer, tá? E existia a questão do açúcar, existia a questão da mandioca, existiam sim atividades complementares junto a essa estrutura do latifúndio. Falando em atividades complementares, além da cana-de-açúcar, nós temos a pecuária nesse mapa aqui representado em verde, então vai recorrer aí ao longo do Rio São Francisco e depois até mesmo na região sul com os jesuítas. Então a pecuária vai ser importante aí para esse processo até mesmo de manutenção do processo colonial, de abastecimento. Nós temos a mineração na região das Minas, a cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, mas também em outras regiões, as drogas do sertão no norte do país. Cuidado, sertão significa interior, então não necessariamente é no Nordeste. Por mais que a gente tenha essa conexão de sertão nordestino, sertão é o interior e aí, lembrando de interior, tem a interiorização, o processo de interiorização, que muitas das vezes as pessoas colocam nas costas dos bandeirantes
como se eles fossem os únicos desbravadores do Brasil. Já caiu isso em prova também, por exemplo, demonstrando aí os bandeirantes como heróis, mas na verdade o que acontece é que todas essas atividades complementares que não aconteceram apenas no litoral são sim responsáveis pelo processo de interiorização do Brasil. Então, drogas do sertão, pecuária e a mineração são processos importantes. O algodão também vai acontecer. Então, você tem vários processos além do açúcar e além do ouro, combinado? Falando em açúcar, ouro e outros produtos, né? Lembrando que o pau-brasil também não deixa de ser explorado, nós temos que quebrar o mito de que o ouro chegou e aí tudo se resolveu e aí o maior lucro ficou com o ouro. Só que não, o açúcar continuou sendo o principal produto do Brasil colonial. Observe em amarelo, é a questão do ouro, e tem até mesmo o auge do ouro, né? Nesses meados aí de 1750 a 1760, e depois uma queda desse ouro. Só que o açúcar que tá aqui, ó, nesse branco aqui, né? Nunca deixa de ser o principal produto, nunca deixa de ser a principal questão de exportação e de lucro para a colônia, tá? Então, precisa se quebrar aí essa questão de que é metal precioso, então deu mais lucro, então acabou o açúcar, ou então chegou a crise do açúcar, acabou o açúcar. Não. Gente, o açúcar, a cana de açúcar, é um produto importante até os dias atuais no nosso país. Só que hoje é mais atrelada a questão do combustível, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é só porque acaba um capítulo e começa outro, né, no livro didático, que vocês têm que achar que acabou uma coisa e começou outra. A história é um processo muito mais complexo que isso. Falando em processo mais complexo que isso, tem o processo das revoltas coloniais, que já apareceram. A prova, o Enem, curte mais as revoltas separatistas. Então, eu não estou lembrada de uma questão em específico que cobra especificamente revoltas nativistas, mas a separatista já apareceu, inclusive, em 2019, se eu não me engano, ou em 2020. Acho que foi na última prova mesmo, caiu a Revolução Pernambucana, já caiu também em provas anteriores, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Então são revoltas interessantes para você dar uma olhada. Vou deixar o vídeo aqui linkado para vocês dessas revoltas, mas é bom lembrar dessas diferenças entre nativistas e separatistas, em que as nativistas são aquelas que têm contestações diretas com a metrópole, mas não visam um processo separatista e sim uma reclamação específica ali daquela região com relação a alguma atitude da metrópole. Por exemplo, a questão da revolta de Vila Rica, que vai ser contrária à instalação das casas de fundição no período da mineração. Falando em mineração, Emboabas também tem relação com o período da mineração, são bandeirantes brigando aí com forasteiros, com portugueses, para justamente a questão do território onde ficava o ouro. E nós temos as separatistas, que é muito importante lembrar que essa questão de separação não é para uma questão da independência do Brasil. Não era esse interesse naquele momento, não existia um sentimento de unidade, de nação, de Brasil. O que existia era insatisfações naquela região, querendo a separação daquela região com relação à metrópole. Conjuração Mineira queria a separação de Minas Gerais, Conjuração Baiana queria a separação da Bahia, Revolução Pernambucana queria a separação de Pernambuco, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E já caiu em prova, por exemplo, com relação à Conjuração Mineira e Baiana, algumas diferenças. Por exemplo, que a Conjuração Baiana existiu um consenso para o fim do processo escravista, mesmo porque as principais lideranças eram pessoas negras querendo o fim do processo escravista, e a mineira não existia esse consenso, né? Era um ponto a ser discutido, mas não era um consenso. Por isso que muitas das vezes a Conjuração Mineira vai ser chamada de uma revolta elitista, enquanto a Conjuração Baiana vai ser chamada de uma revolta popular. É importantíssimo lembrar também que desde sempre existe a questão da resistência negra contra o processo escravista. Quilombo dos Palmares acaba não sendo chamado muitas das vezes de revolta nativista, mesmo porque é um processo de resistência negra contrário à escravização em si, mas o Quilombo de Palmares vai ser um dos maiores quilombos que já existiu no mundo, né? Sem contar o processo de destruição dele em 1694 que vai acontecer. Então, pode também aparecer em prova.
Bom, por último, mais não menos importantes, nós temos o período pombalino e o período joanino. Pombal, também cuidado, Pombal não é rei não, tá? Mas ele vai ser um ministro do rei na época, e ministro esse que vai causar interferências no processo colonial. A primeira interferência que já caiu na prova do Enem, e eu já corrigi essa questão aqui, é a política indigenista do Pombal. Vou deixar linkado para vocês essa questão, é muito importante dar uma olhada, que a partir disso ele vai expulsar os jesuítas, então vai colocar fim às missões jesuíticas, mas ao mesmo tempo não vai deixar, é claro, esses nativos sem nenhuma questão de alteração, porque além da expulsão dos jesuítas, então o fim dessas missões jesuíticas, ele vai elevar os aldeamentos dos nativos, dos indígenas, transformando em vilas, né, em vilas atreladas à metrópole, e vai transformar os nativos em súditos da coroa portuguesa. Então, se eles são súditos da coroa portuguesa, eles não podem ser escravizados. Então, ele vai colocar fim a essas questões das missões, mas ao mesmo tempo vai colocar aí algumas questões importantes para evitar conflitos com as pessoas que escravizavam os nativos. Tem o Tratado de Madrid de 1750, que vai ser importante, porque o Tratado de Madrid vai dar o desenho praticamente do mapa do que é o Brasil hoje. Claro que vão ter algumas alterações, mas está muito próximo aí das fronteiras do Brasil. E a mudança de capital para o Rio de Janeiro. Muita gente acha que é o Dom João VI que muda. Não, Dom João VI, quando chega no Brasil, a capital já tinha sido alterada. Nós temos, com o período joanino, a abertura dos portos, que é uma das questões mais importantes do período joanino, porque a partir da abertura dos portos que você tem o fim do exclusivismo, né? O fim do pacto colonial, porque se você abre os portos, não tem mais essa exclusividade de comercializar com Portugal, e aí, claro, os portugueses vão incluir a Inglaterra, lembra lá do Tratado de Methuen e dessa dependência com relação à Inglaterra, vão incluir a Inglaterra nesse processo. Por isso, a gente parte aí a gente deixa de ser colônia por isso, né? Então, muitos historiadores e historiadoras falam que esse é o primeiro passo para o processo de independência, né, do Brasil. E relações comerciais com ingleses, como eu disse, com relação à dependência, o Tratado de Methuen, essa dependência acaba se transferindo também para o Brasil. O Dom João VI, período joanino, vai ficar muito conhecido como reformas no Rio de Janeiro, né? Lembrando que o Rio de Janeiro tinha se tornado capital fazia pouquíssimo tempo, então a estrutura da cidade era muito diferente em comparação com Salvador, então várias reformas vão acontecer, incluindo questões paisagísticas, jardim botânico, vai também abrir o Banco do Brasil, vai permitir a imprensa no Brasil de acontecer. E a questão de territórios é porque ele vai conquistar a região da Cisplatina e a região da Guiana Francesa em retaliação à Espanha e à França devido às guerras que estavam acontecendo na Europa, as chamadas Guerras Napoleônicas. E aí, gostou desse resumo? O que você achou desse resumo? Se inscreve no canal, dá essa moral pro Historizando, deixa seu like, lembrando que com 100 likes eu vou liberar esse material no grupo do Telegram. E eu vou liberar esse material sem esses inscritos, tá? Juro pra vocês, minha letra não é muito boa, mas eu libero esse material no grupo do Telegram. Lembrando que todos esses assuntos e muito mais tem aqui no Historizando. Inclusive, eu indico muito que você assista este vídeo aqui, ó, que eu vou deixar linkado, chamado América Colonial, que eu comparo todos os processos colonizatórios. Então, eu comparo a América Inglesa com a América Portuguesa e a América Espanhola, e pode cair dessa forma, desse tipo de comparação na prova, não só no Enem, mas em vários e diversos vestibulares do Brasil. Combinado? Se tem alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui pra mim, eu quero muito saber se o tamanho desses vídeos é o suficiente. E lembre-se, tem várias questões já corrigidas aqui no canal, então vai assistir, dá o pause na questão, faz a questão, corrige comigo para você tirar de letra e gabaritar essa prova, combinado? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!